A Carla tá aí contigo, já tua conterrânea aí. A Carla é de fé. E aí, Carla, tudo bem? Bom dia, Pro, tudo bem? Tudo bem? Achei o nosso dia hoje, né, Carla? Pois é, que eu já não tô aí, né? Já tô na capital já. É, Sim, vim passar o recesso aqui. é uma coisa bem boa. Olha lá, Ana, como vai? Tudo bem, Ana? Olá, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Então tá, então Tudo vamos certo? começar. Aqui está muito feio, a fronteira está feia, tá frio, tá úmido, tá aquele dia assim. Eu tô em Canoas, aqui tá quente. Ah, Dentro, dentro de casa tá friozinho, sabe? uhum. Mas tem sol, na rua tá quente. Tá abafado, né, Ana? Tá, aham. E não Abafado. sei, acho que vem uma chuva por aí, porque esse calorzinho não é normal. Uhum. Isso mesmo. Mas eu tô gostando, eu gosto de dias assim, né? Dão mais uma animada, né? Bora começar, então? Vai Bora. chover, vai chover. Eu gosto. A Jéssica surta com a chuva, mas vai chover mesmo. E para nós aqui está matando tempestade. Não, tem previsão de bastante chuva semana que vem. Até eu olhei, poxa, semana do recesso, eu queria ir em Santo Antônio da Patrulha levar o Antônio para ver minha tia, ver os bichos, né? Com chuva não dá. Não, não dá. Não dá. É complicado. É assim. Tá? Primeiro, eu preciso saber como é que está o tamanho. Prof, se puder aumentar um pouquinho mais. Claro que sim, pode. Dá para ler, mas aí a gente não precisa fazer tanta força. Não quer esforço, na verdade. É. Vamos ver como é que ficou. Tá, ficou bom para mim, pelo menos. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Isso? Ó, como aquela nossa combinação, no momento como eu estou manuseando aqui, né, o material, eu não enxergo vocês. Então, assim, o joinha, o visual, eu não enxergo. Então, eu gostaria que verbalizasse, certo? Prof, tá? Certo? Quando der, eu volto ali e aí eu converso mais. Fica instituída, então, essa política nacional de cuidados paliativos, certo? Então, essa é a lei, né, que coloca, então, institui no âmbito do SUS esse cuidado paliativo. E é bom que essa lei, ela vem conceitual, isso é bom. Ela vem dizer, para fins deste, compreende-se cuidado paliativo. Já gostei dessa questão aqui, certo? Temos que imaginar questões que podem estar na prova. O que é cuidado paliativo? Então, são as ações e os serviços de saúde para alívio da dor, sofrimento e de outros sintomas das pessoas que enfrentam doenças ou outras condições de saúde que ameaçam ou limitam a continuidade da vida. Ponto? Então, essa questão já é boa. Não se fala em cura, evidentemente, né? Pelo contrário. As ações e serviços públicos da saúde, que abrangem. Aí ele vem para dizer o que é, né, considerado ações e serviços. Qual é a abrangência? Tá? Então, aí diz, abrangem a abordagem de tratamento, prevenção, destinada à pessoa cuidada, e também cuidada quanto aos seus familiares e cuidadores, certo? Então, abrange também a pessoa cuidada e também seus familiares e cuidadores, tá? Você também, dessa questão aqui, né, a abrangência da lei. Ponto. Então, vamos aos princípios dessa lei. Valorização da vida e consideração da morte como um processo natural. 2. Respeito aos valores, crenças e práticas culturais e religiosas da pessoa cuidada. Isso é muito importante, até porque algumas religiões, né, têm algum procedimento, né, que antecede a morte ou pós-morte, certo? Então, isso é muito, muito interessante que leve-se em consideração. Isso, né, vem ao encontro do que diz a Constituição Federal lá, né, do respeito, né, das religiões. Então, respeito, crenças religiosas da pessoa cuidada,
o respeito à autonomia do indivíduo, com atenção especial na tomada de decisão substituta, no caso de crianças e pessoas cauteladas ou tuteladas, tá? Certo? Porque aqui, evidentemente, que as crianças não têm condições, né, de decidir, não têm autonomia, né, mas aí vai ser substituído por seus tutores, né? A pessoa curatelada é aquela pessoa que é maior, mas ela não tem condições, né, de decisão. Então, ela terá um curador. Resguardado o princípio bioético, dos códigos profissionais e das leis relacionadas aos temas. Mas, o 4, vai ofertar os cuidados paliativos em todo o ciclo de vida, de forma indistinta para pessoas em sofrimento por qualquer condição clínica que ameace a continuidade da vida, certo? Então, em qualquer, né, ciclo da vida aqui. Outro, tá? Início de investigação necessária para melhor compreender e controlar situações clínicas que ameacem a continuidade da vida. Tá? Então, claro, né, tem que haver uma investigação e também um controle sobre as situações clínicas. Início precoce dos cuidados paliativos ofertado em conjunto com o tratamento da doença. É claro, nós não podemos associar, né, a doença, né, com a velhice. Nesse paliativo pode muito bem, né, acontecer uma criança, enfim, né, uma pessoa com uma idade bem precoce. Promoção, melhoria e curso do curso da doença, promoção da melhoria do curso da doença, reconhecimento do sofrimento em suas dimensões físicas, psicossocial, espiritual e social, certo? Então, é claro, né, conforme vai avançando a doença, né, tem que levar em consideração esse sofrimento em todas as dimensões, não somente na física, mas também na psicoemocional, espiritual e social. Aceitação da evolução natural da doença, não acelerando a morte, certo? Não pode, evidentemente, acelerar a morte, tá? E recusando tratamentos e procedimentos diagnósticos que possam causar o sofrimento, certo? Então, aqui, atenção, esse tipo aqui eu gosto, porque tem que aceitar a evolução natural da doença, não pode acelerar a morte, e recusando tratamento, né, tratamento e procedimentos que possam causar sofrimento ou medidas que venham prolongar de forma artificialmente, certo? Então, aqui, tomar cuidado com essa questão, o processo de morrer, tá? Então, essa questão aqui, tá? Isso. Como vai ser bom? Tá? Muito bem. Promoção de modelo de atenção centrado nas necessidades da saúde da pessoa cuidada e sua família, incluindo o acolhimento ao luto. Tá? Bom, prestação de cuidado paliativo com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? Daí envolve todos os profissionais. A comunicação sensível e empática com respeito à verdade e à honestidade em todas as questões que envolvam a pessoa cuidada, familiares, cuidadores e profissionais, tá? Então, é interessante porque ela é sensível, tá? E tem que tomar muito cuidado pelo simples fato, né? Respeito à verdade. E aqui, por último, tá? A observância à diretiva antecipada da vontade, certo? Então, essa diretiva aqui ela vai considerar o quê? Tá? Essa é a vontade, também conhecida como testamento vital, certo? Então, esse documento aqui, a diretiva antecipada da vontade, é conhecida, né, onde a pessoa expressa por escrito seus desejos sobre o cuidado da sua saúde, certo? Se ela deseja ou não, né, receber cuidados em situações incapacitantes, se ela quer ou não quer fazer um determinado tratamento, certo? Então, essa observância aqui, né, da pessoa cuidada, eu acho também bem interessante, né, para estar na prova. Ponto? Então, lembre-se que a gente chama de testamento vital, tá? Muito bem. Agora, é claro, acima, nós falamos, né, que nós temos que analisar todas as dimensões do paciente. Então, eu só vou fazer uma coisa aqui, ó, tá? Eu já volto, tá? Deixa eu só
abrir a porta aqui e já volto. Vamos fazendo a leitura aí. Então, no âmbito, né, desses cuidados aqui, pode ser compreendido. Então, vamos lá. Física. A primeira dimensão é a física. Compreende ações de tratamento e gerenciamento de sintomas, como dor, a dispneia, desconforto, náuseas, né, uso de medicamento em tempo oportuno, dosagens adequadas, tá? Adequadas técnicas não farmacológicas e abordagens terapêuticas para fornecer conforto à pessoa. Certo? Então, lembre que nós temos que, quando se fala em tratamento paliativo, compreende, né, essas dimensões, certo? Muito bem, ainda a psicoemocional. É o suporte psicológico e emocional da pessoa cuidada, bem como os seus familiares. Atenção, atenção, nesta aqui já está falando também que nessa psicoemocional, né, ela se estende aos familiares e cuidadores, de forma contínua e humanizada, por meio de comunicação, de novo, empática, certo? Escutativa e outras ações que, evidentemente, promovam o alívio do sofrimento. A espiritual, ponto. Então, vamos à espiritual. A espiritual é a identificação do desejo da pessoa. Ó, então, aqui, suas necessidades, por meio de escuta competente, sensível, facilitando a discussão sobre questões espirituais, existenciais, e, conforme o caso, e a disponibilidade, viabilizando a assistência espiritual de acordo com a crença e a vontade da pessoa, certo? Então, claro que se leva em consideração, né, a crença da pessoa, e a social compreende para preservar a inserção do convívio da pessoa, viabilizando o acesso a todos os recursos, que possa seguir o tratamento e ter uma qualidade de vida com respeito à sua autonomia, certo? Então, aqui, atenção, eu faço votos que essa questão, né, esteja na prova de vocês, né? Quais as dimensões, certo? Que abrange esse tratamento paliativo. Ou, se na prova estiver somente, né, cuidado, somente será observado que a dimensão é física, psicoemocional, espiritual e social, certo? Muito bem. Aí diz aqui, ó, aqui vai ser o conceito, a DAV, ó, que trata, é o testamento vital, certo? É outro documento que haja registro que expressa na preferência do tratamento as medidas de cuidado, correto? Evidentemente, quando a saúde é irreversível, tá? Então, nós estamos falando de potencialmente terminal, tá? Boa, até aqui, duas questões muito, né, boas para estar na prova, tá? Vamos embora. Diz o seguinte, quais são as diretrizes, então? Certo? Muito bem, né, deste plano. A ampliação dos cuidados paliativos e o acesso universal a eles, a todos os pontos de atenção da rede de atenção à saúde, certo? Evidentemente, olha lá, e aqui eu gosto também, porque com equidade, integralidade, qualidade assistencial e humanização. Gostei também. Eu costumo dizer, quando tem assim, eu gosto de verticalizar, sabe? Daí você enxerga bem, certo? Então, atenção, atenção, em todos os pontos, acesso universal, com equidade, integralidade, a qualidade assistencial e humanização no atendimento. Onde, quando se fala em ampliação dos cuidados. 2, promoção da regionalização dos serviços de cuidado paliativos em consonância com a pactuação regional e macro-regional, né? Por quê? Porque nós sabemos que existe aquela rede, né? Então, aqui diz, né, que deverá haver a promoção da regionalização também no que trata de cuidados paliativos. A regulação assistencial transparente com base em diretrizes clínicas e estratificação para prioridade no alívio do
sofrimento, certo? O fortalecimento da atenção primária, opa, então vamos aqui, é importante, né? Fortalecimento como coordenadora do cuidado e ordenadora da raça, por meio da corresponsabilização, da integralidade do cuidado e compartilhamento das decisões de saúde entre os pontos de atenção da referida rede, certo? Então, aqui, ela é fortalecida, né, como coordenadora de cuidado. O estímulo de ações de sensibilização, tá? Principalmente, né, para o uso racional, né, desses opioides, que nada mais são que medicamentos analgésicos, sedativos, mas eles são muito potentes, certo? Então, aqui é interessante, né, para uso racional, né, porque a pessoa, né, não pode, dependendo do caso, né, permanecer em total sedação. Fomento, né, quer dizer, estimula a coordenação do cuidado, a continuidade assistencial por meio do planejamento da estruturação dos fluxos assistenciais na oferta de serviços de cuidado paliativo. Tá? Então, vai haver um estímulo, né, para essa continuidade assistencial. O fomento, o autocuidado apoiado, a prevenção de doenças, bem como o diagnóstico precoce e o tratamento que pode modificar a doença. Estimula a prática de gestão de processo de trabalho que assegura a inserção das ações de cuidado em toda a raça. Então, toda a rede deverá ter implantado, né, essas ações de cuidado paliativo. Tá? Então, essa questão está boa, no sentido assim, como, Lúcia, ó, por exemplo, se eu afirmasse, né, que os cuidados, né, os cuidados paliativos, eles se reduzem à atenção primária. Não. Isso é importante, né? É para toda a rede. O estímulo de uso de soluções de telesaúde, né, visando assegurar a continuidade do cuidado e evitar, né, deslocamento, procedimento totalmente desnecessário para a pessoa que está sendo cuidada. Estímulo à elaboração de um conjunto de medidas, recursos sociofamiliares que preservam ao máximo a autonomia da pessoa e seu modo de viver, né? Muito bem. O estímulo à adoção de estratégias, né, de educação em cuidados paliativos. O estímulo, vamos ver, ó, o estímulo à participação da sociedade e a atuação do controle social por meio de conselhos municipais, estaduais e nacionais no processo de implementação, monitoramento e avaliação desse plano, certo? Então, eles podem muito bem colocar também, né, de que forma que se dá a participação da sociedade, né, e o controle, certo? É por meio dos conselhos, certo? Essa questão aqui está boa também, né, de que forma que participação na atuação e controle social, certo? Aí eles podem elencar várias alternativas e sair, mediante os conselhos, certo? Incentivo e apoio ao desenvolvimento das comunidades, aqui, ó, incentivo e apoio de comunidades compassivas. É bom saber o que são essas comunidades compassivas, certo? Essas, tá? Elas são... Eu vou colocar o conceito dessas comunidades compassivas, tá? Porque elas fazem apoio, tá? Elas dão o apoio nesse programa de cuidados paliativos, tá? O reconhecimento, respeito também à diversidade socioculturais e aos diversos modos de vida, provendo, aqui fica óbvio, né, que é o enfrentamento do racismo estrutural, da aporofobia e do capacitismo. Questão muito boa. Essa questão aqui, inclusive, né, é o medo, a rejeição, a aversão de pessoas pobres, certo? E o capacitismo, né, é justamente pessoas com deficiência, certo? Então, aqui é bom, né, promovendo enfrentamento, né, do racismo estrutural, certo? E também dessa questão aqui. Eu gostei. Gostei e mesmo, né, para lembrar que o conceito, né, é o medo, a rejeição e a aversão de pessoas pobres e desfavorecidas. Tá? O fomento, né, então, é o estímulo à produção, disseminação de conhecimento, inovação e ao desenvolvimento científico no campo de cuidados paliativos.
por meio de articulação entre governos, instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento. Certo? Aqui está, aqui o conceito. Aqui são as comunidades compassivas, tá? Elas são de iniciativas de cunho voluntário. Aqui, certo? Destinada a apoiar pessoas com doenças que ameaçam a continuidade, ampliando o acesso a cuidados paliativos. Tá? Eu torço para que nesse tema aqui venha a questão de conceitos. Tá? Vem a questão de conceito. Agora há pouco eu vi tudo. Tá? Então, aqui é de cunho comunitário. Certo? Quais os objetivos? O objetivo é integrar os cuidados paliativos com ênfase, correto? Por isso eu digo, com ênfase na atenção primária. Promover a melhoria da qualidade da vida da pessoa em cuidado paliativo por meio de atenção à saúde segura e humanizada. Ampliar a disponibilidade de medicamentos e promove o controle seguro dos sintomas de pessoas com cuidado paliativo. Estimular a formação na educação continuada, valorização, provimento e gestão da força de trabalho em cuidados paliativos no âmbito do SUS. Promover a conscientização e a educação sobre os cuidados paliativos na sociedade. Esses são os objetivos do Plano Nacional, né? Isso de cuidados paliativos. Vamos ver quais são as ações. No âmbito do plano, as ações e serviços assistenciais de cuidado paliativo deverão ser ofertadas em todos os pontos. Está repetindo? Ótimo, mas eu vou repetir. Em todos os pontos, certo? Para todas as pessoas que têm indicação o mais precocemente possível. Para fins desses esforços, ele vai dizer o que são. Então, equipes assistenciais no ponto de atenção contarão com o apoio das equipes matriciais, que são o quê? Chamado apoio, é uma estratégia de tratamento de uma equipe que visa ampliar a capacidade de cuidado, né, da empregada. Ela envolve uma construção de um processo compartilhado entre equipes de atenção básica e equipes de referência, certo? Como a saúde aqui. Então, essa vai ser... Então, a atenção contará com o apoio dessas equipes, certo? Ponto. Mais. O plano contemplará ações de estímulo à educação e cuidado paliativo com incentivo. De forma que vai haver incentivo? Formação da educação continuada dos profissionais da raça e realização de atividades educativas direcionadas à população em geral, certo? Forma e realiza atividades para a educação da população em geral. Essas ações de assistência farmacêutica no âmbito deverão considerar. Então, agora, nós estamos nas ações aqui farmacêuticas, certo? Então, conforme a conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o nome dessa relação é chamada de RENAME, e as relações municipais de medicamentos essenciais, correto? Então, nós temos essa relação, tá? Mas utilização de protocolos e diretrizes assistenciais dentro de outros documentos técnicos, normativos, emitidos e indicados pelo Ministério da Saúde. Bom, é só para nós lembrar que aqueles protocolos clínicos é justamente aquela orientação, né? Aquela orientação, né, de como proceder. Evidentemente que aqui nós estamos falando de medicamentos, certo? Medicamento. Bom, agora vamos às atribuições das equipes assistenciais. No contexto dos cuidados paliativos, as equipes assistenciais, os respectivos profissionais dos pontos devem fazer o quê? Primeiro, realizar avaliações abrangentes da pessoa cuidada para a promoção do alívio da dor e outros sintomas, considerar suas necessidades. De novo, tem que estar essa questão na prova. Vai ter que estar, certo? Necessidades físicas, isso. Mas, elaborar um plano de cuidado paliativo para execução continuada integrada à RAS, com navegação do cuidado. Então, navegação de cuidado aqui, é justamente... Aqui em seguida ele já vai dizer o que é essa navegação de cuidado, tá? Certo?
Então, aqui vai fazer com a navegação de cuidados, né, com uma forma que vai acontecer. Realização e controle de sintomas físicos em tempo oportuno, promovendo o máximo de conforto e qualidade de vida da pessoa. Realizar a escuta qualificada das necessidades espirituais, providenciar a assistência desejada conforme a crença da pessoa, manter a comunicação aberta com a pessoa da família ou o cuidador, favorecendo a troca de informações sobre a condição clínica da pessoa cuidada, opções de cuidado, expectativa quanto ao processo de cuidado paliativo. Atuar de forma decisiva, compartilhada, isso, tá? A manifestação e a formalização das preferências das pessoas em cuidado paliativo por meio a DBA ali, que nós já sabemos que é o testamento virtual, em conformidade com os preceitos do Estatuto da Criança e Adolescente, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, certo? Ainda aqui, aplicar o protocolo de comunicação envolvendo a pessoa, respeitando as suas particularidades e necessidades, bem como o seu direito a recurso de tratamento, tá? E procedimento, a autodeterminação, ao alívio da dor, quando necessário, acionar o Comitê de Bioética, no respectivo, conforme estabelecido pelas normas de instituições de conselhos profissionais, certo? Peço, então, aqui também, né, ó, aqui já vai dizer o que é a navegação. A prestação de assistência no processo do luto e nos cuidados pós-morte aos familiares da pessoa cuidada. E aqui vem o conceito do que é a navegação de cuidado. Ó. Essa navegação de cuidado compreende nas ações realizadas pelos profissionais da equipe de saúde para o apoio da pessoa, aqui, ó, para apoio à pessoa e à família na superação de eventuais barreiras no itinerário terapêutico, certo? Então, pode acontecer, né, que tem aqui, inclusive, né, o que se quer aqui é que não se interrompa o cuidado, tá? Mas pode, ó. Então, aqui são apoio à família na superação. Então, se houver alguma barreira em relação ao cuidado, tá? Certo? Bom, da competência e atribuições dos pontos da atenção rasa. Vamos ver. Atenção. Então, nós já sabemos, né, que tem aplicação esse programa em toda a rede. Mas, claro que nós teremos que analisar aqui, né, o que vai ser feito, por exemplo, na atenção primária. Então, aqui ela abrange a oferta de um conjunto de ações e cuidados paliativos no âmbito individual e coletivo, por meio de diferentes tipos de equipe existentes nas unidades básicas de saúde, certo? Domicílio, tá? Domicílio, território, com fundamento na portaria aqui. Bom, a atenção domiciliar. Bom, essa já ela é indicada para pessoas em situação de restrição ao leito, tá? Então, ela está acamada. É ofertado também por equipes de atenção primária, certo? No programa Melhor em Casa, atuando em articulação com a família, com a comunidade, território, de forma que o domicílio seja o principal local de cuidado, certo? Ah, então, aqui cita todos, né? E também na questão do ambulatório de atenção especializada. Atenção, os pontos de... Aqui nós temos que ver... São competência os pontos de atenção da raça, certo? São competência a atenção primária, a atenção domiciliar e a ambulatória, tá? Então, deverão ser estruturados para promover cuidados, né? Evidentemente, esse cuidado aqui, né, é o acompanhamento do paciente, né, por tempo do profissional da saúde, né? Então, existe aquele vínculo, né? Aquele vínculo que se estabelece mesmo depois, né? Eles saibam, por exemplo, no hospital, ainda continua esse cuidado. Conforme o momento clínico da doença, podendo ser o ponto de atenção principal do cuidador ou matriciador, auxiliando no controle de sintomas, melhoria de qualidade de vida da pessoa cuidada, de forma integrada aos demais dispositivos da raça, e decidir em conjunto com a pessoa ou a família, certo? Ponto. Então, nós temos essas três possibilidades, competência das atribuições, certo? Muito bem. E ainda temos o serviço de urgência. Prestar os cuidados paliativos para alívio de sintomas, né? Que, ó, aconteceu uma situação aguda aqui, ó, garantindo conforto
né, e a dignidade da pessoa, assim como seus familiares e cuidadores, certo? Nas suas diversas modalidades e, claro, sempre levando em consideração a particularidade, né, de atendimento. Vamos ver. Aqui, quando é serviço, né, de urgência, vai disponibilizar transporte sanitário, né, para garantir um cuidado digno, deslocamento adequado. Próximo, atuação do serviço de atendimento móvel, né, o SAMU, nos casos de remoção da pessoa de um ponto de atenção, domicílio, via pública para outro ponto da RAS, considerando que a regulação médica e o foco na promoção do conforto, decidido em conjunto com a pessoa da família, certo? Ainda, realização de atendimento de intercorrência ou agravamento de sintomas do processo ativo de morte e óbito domiciliar, tá? Visando o controle de sintomas, conforto à pessoa e apoio ao processo de morte, luto familiar, em especial no período noturno, né, em finais de semana, garantindo aqui a prestação de óbito e documentação regulamentada, certo? E o reconhecimento do tratamento de pessoas em situação de cuidado paliativo para alívio da dor e demais sintomas não controlados em domicílio ou ambulatório, pelas unidades de pronto atendimento, certo? Então, essas aqui são os serviços, né, considerados serviços de urgência. Ainda temos a atenção hospitalar, tá? Então, aqui é verificar onde que esses serviços, né, paliativos aqui, né, poderão ser utilizados, certo? Na atenção hospitalar, voltado, então, para acolher, né, direcionar o planejamento de cuidado. Aqui inclui o controle de sintomas, construção da revisão, certo? Acompanhamento do processo de alívio da morte, bem como acolhimento, orientação da família durante o processo de doença e luto. Nas unidades e hospitais especializados em cuidados prolongados, devem realizar abordagem de cuidados paliativos para pessoas sob seu cuidado e apenas critérios, né, de elegibilidade, certo? A equipe aqui, ó, de forma integrada, tá, utilizando o mesmo plano de cuidado. Então, aqui está dizendo que pode realizar cuidados paliativos, né, de forma integrada, com outros pontos da RAS, utilizando o mesmo plano de cuidado, certo? Então, aqui, né, podemos, então, essa questão, né, que está na prova, né, a competência, então, na atenção primária, na atenção domiciliar, ambulatório, né, serviços de urgência, atenção hospitalar, isso, tá, unidades hospitalar. Vamos às equipes. Serão implementadas equipes matriciais e assistenciais de cuidados paliativos distribuídos de acordo com as regiões e também macro-regiões de saúde, certo? Então, aqui está dizendo, ó, que para o plano contará com 2 tipos de equipe, tá? Eu gostei também dessa questão. Vai ter a equipe matricial de cuidados paliativos e a equipe assistencial de cuidados paliativos, certo? Então, atenção, 2, tá? O Plano Nacional de Cuidados Paliativos conta com 2 equipes, tá? A matricial e a assistencial. Então, vamos à primeira. Tá? Aqui, então, diz que se constituirá uma equipe interdisciplinar com território e atuação definido por população de uma macro-região da saúde, gestão estadual, responsável por realizar apoio aos pontos de atenção da RAS, na atuação de cuidados paliativos por meio de ações matriciais de sensibilização, sensibilização, capacitação e corresponsabilização, certo? Então, vamos lá. Para ser implementada na proporção de uma equipe, cada fração de território com 500 mil habitantes de uma mesma macro-região. Essa equipe deverá estar vinculada a um ponto de atenção da RAS, do seu território de atuação, dispondo durante todo o horário de funcionamento, infraestrutura física, com uma sala de comunicação equipada com telefone, internet para toda a equipe, para a realização de ações contínuas de telesaúde, correto? Tá? Telesaúde, e conforme for o caso, né, evidentemente, terá que ter transporte para ações no próprio território. Tá? Agora, aqui, essas aqui, certo? Essas equipes aqui têm como atribuição oferecer, em caráter regular e sistemático, para todos os pontos
certo? Para todos os pontos de atenção da RAS, do seu território de abrangência, seguintes ações de apoio matricial, certo? Então, vamos lá. Ó, tudo que ela vai fazer, certo? Telematriciamento, a teleconsulta, a telediagnóstico, telediagnóstico, certo? Tudo. Ainda suporte técnico e cuidado paliativo nas situações de intercorrência, estratégia de dedicação permanente aos cuidados paliativos para as equipes de saúde, e a atuação conjunta em parceria com a equipe do ponto de atenção, né? É responsável pelo segmento da pessoa em ações assistenciais, tá? Mais complexas e intensivas de acordo com a possibilidade. Bom, então, aqui, ó, vai dizer a composição da carga horária dessa equipe, tá? Ó, classificação, diz assim, então, 40 horas profissionais médicos, 30 horas profissionais enfermeiros, 30 horas profissionais assistentes e 30 horas profissionais psicólogos, tá? A carga horária, aqui semanal mínima decretada, que deve ser observada independente de número de profissionais para cada categoria, certo? E elas, inclusive, poderão ser acrescidas de profissionais médicos e pediátricos, tá? Com 20 horas, certo? Então, aqui, claro, se isso acontecer, terá que ter, né, um incentivo financeiro do Ministério da Saúde, certo? Muito bem. A carga horária aqui, a carga horária desse profissional será exclusiva, ponto, tá? Será exclusiva, né? Não podemos ser cumulativa, tá? Ponto, é exclusiva. As jornadas deverão ser estruturadas de forma proporcional, restaguarda, tá? Um pouquinho, aqui, deixa eu só fazer isso, para aí um pouquinho. Então, essa equipe aqui, ó, vamos ver. Jornada de trabalho deverão ser estruturadas de forma proporcional à retaguarda, né? A retaguarda de serviços por ela, tá? Então, essa equipe, né, a característica dela é a retaguarda. Outros profissionais, como fisioterapeuta, terapeuta, cirurgião dentista, farmacêutico, poderão, certo? Então, aqui não é deverão, tá? Agora, essa equipe aqui é de assistência, certo? Então, aqui, ó, certo? Então, estou voltando. Do que nós estamos falando, só para não perder essa linha de raciocínio. Nós estamos falando que existe contará com dois tipos de cuidado, certo? Dois tipos de equipe. A primeira é a matricial cuidados paliativos, né? Que a gente viu a possibilidade, né, de esses profissionais, né, específicos fazerem, né, inclusive, mediante teleconferência. A outra equipe é chamada de equipe assistencial, certo? É o que nós vamos ver agora, tá? Essa é a matricial e agora vamos para a assistencial. Essa se constituirá de uma equipe interdisciplinar de gestão municipal, a atuação multiprofissional responsável por realizar ações de cuidado no âmbito do estabelecimento que estiver vinculado. Não sei onde ela está, se ela está no hospital, se ela está em casa, certo? Caso de outros pontos, um território de sua abrangência para adultos e crianças, evidentemente, acompanhando-os integralmente até o óbito e apoiando a família pós-óbito. Essa equipe poderá estar vinculada, claro que sim, ó. Essa equipe pode estar vinculada em hospitais, unidades, ambulatório, atenção domiciliar, devendo atuar de forma integrada com as equipes de serviço. Muito bem. Elas terão território na proporção de equipe à atenção. Ponto. A outra é 500. Essa é 400. Certo? Tá? A matricial é 500, 400. Tá? E ela diz, ó, serão território na proporção de equipe de 400 leitos de SUS habilitados. Essa equipe deverão ser implementada por meio de formação, habilitação específica, visando garantir o acesso de qualidade e humanização aos cuidados paliativos no âmbito de forma integrada com a atenção primária.
Tá? Aí também diz que deverão realizar, né, aqui na retaguarda assistencial, essa aqui é na retaguarda assistencial, a outra é na retaguarda matricial, para os estabelecimentos, e aqui vai dizer, né, o número de horas, correto? Tá? E aí vai dizer, deve ser observado, dependendo dos profissionais, carga horária será exclusiva, tá? A mesma recomendação nós vimos na matricial, as jornadas deverão ser estruturadas, e a mesma consideração, ó, que os outros profissionais até poderão, né, ser incluídos. Bom, agora vamos à implementação do Plano Nacional. Então, aqui, implementado, vamos executar o Plano Nacional, né, isso de cuidados paliativos. Então, compete aos gestores do SUS, em suas respectivas esferas municipal, estadual e federal, a implementação do plano, mediante, bora lá, planejamento, coordenação, execução e avaliação dos serviços e equipes. Certo? Equipes, aquelas equipes que nós já vimos ali. Para apoiar a implementação, o Ministério da Saúde destinará recursos financeiros no Fundo da Saúde Municipal. Tá? E que compete às secretarias municipais de saúde? Propor a habilitação e gerir, tá? Isso no seu território, mas organizar e executar, aqui é a estratégia, né? Organizar e executar, gerenciar ações de cuidado na forma universal, ponto, nós já sabemos, não custa nada repetir, ó, dentro do território, garantir recursos, materiais, equipamentos, insumos necessários ao funcionamento dessas equipes para a execução de conjunto das ações propostas, promover condições essenciais de trabalho, monitorar a atuação do funcionamento, tá, das equipes de assistência, implementar no território espaços de respiro, tá, de forma a proporcionar momentos de autocuidado, relaxamento e descanso dos cuidadores, podendo ser ofertado para tanto pela própria equipe, quanto ao Centro de Referência Assistência Social, certo? No caso aqui, e também em ONGs, tá? Deixa eu só fazer uma observação. Estou voltando. Quando estou voltando, eu estou querendo fazer a seguinte recomendação. Quando se fala nesta aqui, matricial, correto? Ah, isso, ela tem abrangência, essa aqui, tá? Nós vimos que a da assistência é municipal. Bom, certo? Então, se falar outra coisa. Não é raro eles colocarem exatamente assim, EACT, e a gente tem que saber do que está se tratando, tá? Em algumas provas, eles botam entre parênteses, né, o conceito, mas, certo? Então, essa equipe de assistência à gestão é municipal, ou diferentemente da ENCP, tá? Muito bem, e aqui já estamos implementando, já vimos que cabe à secretaria, porque está se falando das estaduais e distritais, porque, né, compete aqui propor, né, essa... No primeiro momento, aqui é da secretaria municipal, certo? Municipal. O que cabe é propor, organizar, garantir, prover, tá? Quando se passa para propor também a habilitação e gerir, atenção, tá? Então, mais uma vez, observem que essa aqui, ó, assistencial, tem a ver com o município, certo? Com o município. Diferentemente tá colocado aqui. Quando vamos falar da competência estadual, é propor a habilitação e gerir a matricial, ok? Tá? Ó, essa aqui é a matricial. Tá? Pactuar comissões, então, pactuar na comissão intergestora de, né, no caso federal, no colegiado de gestão, estratégia de recursos para implantar e implementação deste programa.
presenciar, habilitar, monitorar o serviço de conformidade com as normativas vigentes, bem como prestar informações aos órgãos, constituir e prover condições de trabalho, monitorar o que? As equipes matriciais, isso, destinar recursos, para quê? Destinar recursos estaduais para o financiamento tripartite, que daí entra a União também, no plano nacional, obviamente, se o plano é nacional, entra a União. E promover ações de capilarização dos cuidados paliativos por meio de transparência ativa, divulgação de serviços prestados, educação permanente, oferta em conjunto de escolas de saúde, universidades, fomentar a participação da população, participação popular na disseminação de cultura de cuidados paliativos. Atenção, atenção, atenção. Quando se tem, né, numa portaria, seja lá um instrumento legal, o que acontece? Quando tem competência, a banca gosta. Certo? Ela gosta porque tu olha assim, como é que eu vou, né, memorizar. Bom, em termos de equipe matricial, nós já sabemos que é com o Estado, não é com o município. O município é assistencial, até aí tudo bem. E pelos verbos, né? E vocês, estou voltando. Imagina aqui, quando se fala no município, o verbo ele propõe, tá? Organiza, garante, prover, implementar, destinar, mas tem e realizar a inclusão, certo? Óbvio, observe agora no Estado, o verbo é pactuar, credenciar, correto? Claro que aqui tem, né, promover as ações de aqui e fomentar a participação, certo? Tá? Então, é bom fazer isso. No momento que agora você faz ali uma chave, coloca os verbos ali para separar bem a competência do município em termos dessa lei aqui, que é do Estado. E agora compete ao Ministério da Saúde, certo? Ministério da Saúde, então, nem se fala, homologar, né? Olha lá, vai homologar as aplicações das equipes, correto? Então, aquelas equipes têm que ser homologadas pelo Ministério da Saúde, certo? Aqui, ela vai homologar as habilitações das equipes realizadas pelos estados. Tá? Monitorar os indicadores epidemiológicos e avaliar a eficácia do plano nacional, correto? Destinar recursos financeiros aos entes que tiverem equipe, tá? Então, quando tem equipes, né, que estão habilitadas e homologadas, vai ter que ter repasse financeiro. Ainda, organizar e ofertar ações de educação, formação, isso de cuidados paliativos, tanto para os profissionais de saúde quanto a população em geral, coordenar, separar os verbos, para lá, homologar, monitorar, destinar, organizar, coordenar, aqui ela vai coordenar as ações do Estado e município na implementação, buscando integração da eficiência do sistema, certo? Tá? Estimular a participação da população. E ela também vai criar e revisar o plano aqui e outros documentos para acesso de medicamentos e cuidados paliativos, certo? E agora nós já vamos ver quais são os cuidados, certo? Então, a organização do serviço de cuidados paliativos nas RAS. Os cuidados paliativos deverão ser ofertados na RAS, de maneira articulada com outras políticas de saúde e políticas intersetoriais. Diz o quê? Olha a finalidade. É o cuidado resolutivo em tempo oportuno, certo? Economia de escala, certo? Aqui, essa economia de escala diz respeito à diminuição dos custos médio a longo prazo, né? Aumenta o volume de atividade com custos fixos, certo? Para quê? Para obter a finalidade. Qualidade, efetividade, sustentabilidade, continuidade e coordenação dos cuidados. Autocuidado, apoiado, prevenção de doenças, diagnóstico precoce, tratamento modificador da doença, certo? Então, esses deverão, certo, garantir, né, esses cuidados. A proposição territorial, né, o escopo e a finalidade, essa escala, o papel de gestão dos cuidados paliativos na RAS deverão ser resultado de planejamento ascendente, aqui, ascendente, planejamento ascendente, isso, tá?
participativo, considerando. Então, aqui o que vai considerar a necessidade de saúde da população, bem como os parâmetros, né, técnicos assistenciais, epidemiológicos, ambientais, sanitários, demográficos, socioeconômicos e existentes, características do território da população adstrita. O que é a população adstrita? É a população que está vinculada, que está num determinado território, tem o vínculo ali, isso, e depois, de forma, os fluxos, promover comunidades de coordenação de cuidado, tá? Aqui, tudo que a gente está se metendo, até mesmo, claro, como é que vai funcionar, né, na questão da lei do SUS, né, do território, que vai ficar descrito ali, que vai ter que ter aqueles cuidados, ainda implementação de cuidados regionais, ó, e fluxos assistenciais, pactos de gestão compartilhada, demanda de oferta, há processos aqui, curso efetivo. Eu, particularmente, não vejo essa questão, né? Não vejo uma questão, mas, porém, né, é bom lembrar que quando se está falando aqui, né, de cuidados, deverão resultados de planejamento, necessidades, características, implementação de linhas de cuidado e, claro, uma gestão compartilhada. Quando se fala nessa gestão compartilhada, tá, diz o seguinte, ó, os processos, a contratualização, custos efetivos, critérios de monitoramento e avaliação. E aqui diz que as instituições que prestarem serviço de cuidado paliativo no âmbito do SUS serão responsáveis por cumprir estritamente o que está estabelecido na pactuação com o gestor da saúde local, município, e que se refere ao escopo da escala, o papel, gestão, padrões de qualidade, promoção da segurança da pessoa cuidada, as diretrizes, né, quais os protocolos que deverão ser seguidos, isso e as ações compartilhadas com o apoio clínico de telesaúde e outros aspectos. Certo? Bom, quem é que vai financiar, né? Bom, o financiamento das ações aqui será realizado de forma tripartite, tá? Certo? Atenção, é tripartite, portanto, a União também, e de acordo com as normas específicas no SUS, certo? Em observância também com a necessidade de saúde da população, dimensões epidemiológicas, demográficas, socioeconômica, espacial, os desenhos das macro-regiões do país, que assegure a capacidade técnica de oferta desse serviço. Certo? E aqui o Ministério da Saúde vai apoiar, né, a implementação, né, implementação por meio repasse de incentivo financeiro aos entes federativos, né, ao município, ao estado, certo? Nas ações de educação permanente dos profissionais e outras medidas que poderão ser divulgadas em atos específicos, certo? O incentivo financeiro para as equipes, lembra aquelas equipes, né, do Plano Nacional, tá? Então, o financiamento da implementação das equipes de cuidado no âmbito do plano, tá? Aqui está dizendo, para a habilitação da equipe matricial, tá? Aqui, a critério, ó, a equipe até 500, uma nova equipe a cada 500, certo? Ó, para a habilitação agora da assistencial, que nós já vimos que é de 400, os valores mensais de custeio serão, certo? É o que está se dizendo aqui. Bom, está atualizado, a gente não sabe. Bom, aqui se fala o seguinte, para os municípios que estão localizados na Amazônia Legal, certo? Então, a Amazônia Legal são o conjunto daqueles estados, né, que por lei se chama de Amazônia Legal, que a lei determina. Será que precisa de 30% do valor correspondente a cada equipe. Ah, então, eles têm uma diferença aqui. O Fundo Nacional adotará a medida necessária, transferência regular automática. Aqui está dizendo como é que vai ser o repasse, certo? E o procedimento deve... Lembra que quem homologa é o Ministério? O Ministério da Saúde vai homologar. Então, o que vai ser feito agora? Para a habilitação e homologação daquelas equipes, tá? A equipe matricial e assistencial. A habilitação é o ato do gestor estadual que atesta o cumprimento dos requisitos de funcionamento, permitindo cadastramento, tá? Incluindo identificador e o respectivo registro. Isso é a habilitação. A homologação é a ato do gestor federal que vai ratificar a habilitação no Conselho Nacional, isso, tá? Incluindo o recurso financeiro. Bom, a proposta de habilitação das equipes pelos estados deverá contemplar aquele estudo que terá que ser observado para os estados terem essas equipes, tá? Transporte, usuário.
E aí, no processo de habilitação, ficará sob a responsabilidade do gestor da saúde estadual ou distrital, né, do Distrito Federal. Bom, o gestor local, que nada mais é do que o gestor do município, será responsável pelo preenchimento adequado do sistema de informação, monitoramento, bem como conferência da avaliação de dados com base federal. Certo? Então, aqui, né, essa parte aqui ficará sob a responsabilidade, né? Essa parte que tudo é parte burocrática, né? De como vai se dar a homologação, tá? Das equipes, certo? Eu coloquei aqui, mas eu não vejo. Não vejo. Agora, isso sim, ó, tá? Do monitoramento e avaliação. Então, aqui, terá como parâmetro de monitoramento as atividades realizadas pelas equipes. Ora, então, se tem, já foi habilitada, já foi homologada. Então, temos essas equipes. Quem vai monitorar, certo? Será o parâmetro para cada equipe habilitada, inclusive para fins de manutenção e repasse incentivo. É óbvio, né? Então, já foi solicitado o Estado tem que ter um monitoramento e avaliação, inclusive para repasses financeiros, certo? E para isso, se exige um cadastro regular, registro regular da produção do sistema de informação, para fins aqui, o registro de produção se refere às atividades descritas no artigo 35, haver registro no mínimo de 40 procedimentos por mês, sob pena de suspensão, certo? No mínimo, não haver interrupção do registro por período superior a 45 dias, sob pena de desabilitação da equipe, certo? E é claro que aqui está bom. O simples fato de ser desabilitado uma equipe não quer dizer que nova equipe não pode ser habilitada, tá? O Ministério da Saúde poderá, em qualquer tempo, solicitar documentos, informações, bem como realizar vistoria remota ou em loco, no próprio lugar, tá? Para quê? Para monitorar os tipos de homologação, certo? Ele terá como parâmetro de avaliação, com desempenho para cada equipe, as seguintes atividades, tá? Então, aqui, tudo que deverá ser, quais são as atividades. Cadastro da pessoa, acompanhamento, registro da DVA, supervisão das equipes assistenciais, matriciamento de equipes de serviço, ações dirigidas à população, ações de saúde, ações de educação continuada. A Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde divulgará um documento específico, tá? Parâmetro detalhado para monitoramento, bem como indicadores, tá? E aí também, né, a questão de demais orientações. Atenção, eu sei que vocês estão dizendo, nossa, mãe do céu, como? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, voltando. Então, aqui fala-se que apresenta-se um programa, né, de cuidados paliativos, certo? Bom, para acontecer esses cuidados paliativos, é necessário 2 equipes, certo? 2 equipes. Essas equipes, elas vão acontecer de que forma? Por exemplo, tem uma que é de competência do Estado, o Estado solicita, certo? E apresenta toda a documentação e o Ministério da Saúde vai homologar, certo? A homologar, ela entra em ação, tá? E nós temos também as assistenciais. Essa equipe assistencial, elas vão executar suas atividades no município, certo? Então, eu acredito que mais conceito, né, em relação a essa parte de financiamento, né, a parte de financiamento, de exigências de requisitos para obter a homologação, né, eu acho meio distante para a prova, mas a questão de ficar a cada ente federativo, isso pode ser muito bem, né, objeto de prova. E aí, Carla? Só Deus no comando? Oi, Pro. Deus no comando? Mas, como, Carla, tu já tinha estudado essa parte? Não. Não, porque eu entrei há pouco na área da saúde, né? Tá. Tipo, A Ana ano passado, só que eu fiz a prova do GHC. Isso. E é a primeira vez, assim, que eu tô me debruçando realmente nisso. Mas tu consegue, assim, ó, resumidamente, tu consegue imaginar assim, ó, tudo bem, nós temos que ter tratamentos paliativos. Como que isso será feito? Certo? Ora, pelo Sistema Único de Saúde, certo? Então, nós temos que formar o quê? Equipes, né?
consegue resumir sentir, assim, materializar? Ana? Oi, prof. Sim, sim. Na verdade, Ó, essa política, né, isso, esse isso. programa, ele é que nem os outros. Daí, o que que acontece? A gente está estudando essa RDC, o programa aquele do paciente, a Lei 80, é tudo princípios, diretrizes, competências, e Correto, aí a gente tem que se ligar muito, porque às vezes eles misturam, né? exatamente. E aí tu Princípio, acha que é uma coisa, já é outra, e ali deu para identificar também que tem alguns princípios do SUS, por exemplo, que tem universalidade, tem integralidade, sabe? Tem Humaniza SUS também, que é bem parecido. É tudo meio embolado, assim, né? A gente só tem que se ligar para separar as coisas, né? isso, adorei. Então, a Ana está Na fazendo hora, a seguinte na conclusão. hora de perguntar, eles vão especificar, né? O que eles vão perguntar. A Ana está fazendo a seguinte conclusão, que apesar de termos os princípios que englobam todo o sistema do SUS, vamos ter um específico para cada programa. Como esse programa aqui os cuidados paliativos, nós temos que fazer, né, a redução. O que se espera agora? Independente do Humaniza SUS, independente da integralidade, isso aí já está no SUS, né? Agora, com um olhar mais específico para quem? Para quem precisa de tratamentos paliativos. Né? Quer dizer, não é nada, não se busca a cura, mas se busca, né, um conforto nessa hora de dor, certo? E é importante lembrar também que isso também leva em conta o cuidador e os familiares, certo? Tá? Nós vamos fazer depois questões sobre isso para ver de que forma, tá? Mas o importante, né, é exatamente esse resumo que a Ana fez, né? Então, numa hora da prova, seja o assunto que for, eu trago todos os princípios do SUS, isso, né? Humaniza, tudo, mas a questão que é específica. Aqui é paliativo, certo? E aquela parte de competência, certo? Então, quando tu sabe que uma é assistencial, é mais operacional, está ligada ao município. A outra, que é matricial, que vai dar o suporte, seja até por videoconferência, essa é estadual. Bingo? Bora lá, é isso aí, tá? Vamos ver os resultados que vão ser excelentes. Próximo tema é bem mais leve. É bem mais leve, né? Apesar que vocês também estudaram. Vamos ver quando é que está. Deixa eu ver se vai. Apareceu para vocês, não? Apareceu. Estamos com esse. Deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu ver. Essa resolução? Sim. Tá bom? Tá de bom tamanho? Tá, sim. É a 36, né, Isso mesmo, da que agora segurança do você paciente. citou, né? Isso. Certo? Então, agora aqui, o olhar é para quem? Para o paciente. Certo? Claro que aqui nós vamos falar do quê? Do paciente, melhoria de qualidade no serviço da saúde. Ponto. Logo, lá não era, né? Era o alívio, né? Vamos ver a abrangência? Vamos ver a abrangência? Quem abrange aqui? Bom, essa resolução aplica-se aos serviços de saúde, sejam eles públicos, aqui está ótimo, privados, certo? Isso inclui tudo. Tudo. Ponto, certo? Públicos, privados, filantrópicos, civis, militares, incluindo aqueles que exercem ensino de pesquisa. Na hora da prova, eles gostam muito de colocar assim. A resolução aplica-se a públicos e privados, militares, excluídos, entende? Excluídos aqueles que exercem ensino e pesquisa. Tu olha rapidamente, se não está tudo exatamente. Não está, porque inclui-se também. Exclui-se, agora sim, agora vai excluir, correto? O que exclui-se aqui? Exclui-se
tá? Aqui, os consultórios individualizados, laboratórios e serviços móveis de atenção domiciliar. Bom, questão muito boa para estar na prova, certo? O que se exclui, o que se inclui. Bom, essa questão, essa resolução não pode ser diferente, ela tem definições. E vamos às definições. A primeira definição é as boas práticas de funcionamento de serviços de saúde, certo? Então, o que quer dizer? Componente da garantia da qualidade, que assegure que os serviços são ofertados com padrões de qualidades adequados, certo? Isso vem a dizer que são as boas práticas. Cultura da segurança. É um conjunto de valores, olha só, é um conjunto de valores, atitudes, competência e comportamento que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar na atenção à saúde, certo? Então, vamos lá, cultura da segurança, tá? O dano. O que é dano? O dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade, disfunção, podendo assim ser físico, social ou psicológico. Ou essa questão, evento adverso. É um incidente que resulta em dano à saúde. Ou garantia da qualidade é a totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam nos padrões de qualidade, certo? Exigido para o fim que se propõe. Gestão de risco, certo? Nós até já vimos, né, alguma coisa sobre o risco. A aplicação sistemática e contínua de políticas e procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise e avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança e a saúde humana, né, integralidade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Incidente. Agora nós vamos ter um incidente. É um evento que poderia ter, é uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário à saúde. Tá? Ponto. Núcleo de segurança do paciente é uma instância do serviço de saúde criada para quê? Para apoiar a implementação das ações voltadas para a segurança do paciente, certo? Então, é um núcleo. Esse plano, tá, de segurança do paciente em serviço de saúde é um documento. Ele vai apontar quais as situações de risco, descreve quais as estratégias e as ações definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco, visando a prevenção, mitigação, nada mais é do que redução, tá, dos incidentes, mitigação dos incidentes, tá, certo? Desde a admissão até a transferência, a alta, o óbito do paciente no serviço de saúde. Atenção, tá? Eu gosto, tá? Incidente, certo? Muito bem. O núcleo, já vimos ali, a segurança do paciente, essa redução a um nível aceitável, né? Certo? De risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Bom, quem é serviço de saúde é um estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações relacionadas à promoção, proteção, manutenção, recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de complexidade, atenção básica, intermediária, alta complexidade, em regime de internação ou não, ótimo, certo? Atenção realizada em consultórios, domicílios, não incluído, boa, tá? Em regime de internação ou não, tá? Certo? Incluído aqui, serviço de saúde, tá? Regime de internação ou não, tá? Incluído a atenção realizada em consultórios, domicílios e unidades móveis. Isso é serviço de saúde.
Ponto, tá? Isso é serviço de saúde, mas deixa eu voltar. Isso é serviço de saúde, ponto. Mas, porém, ó, voltei aqui, tá? Ela aqui, ó, ela vai, ações, ó, aplica serviços de saúde, seja elas privadas. Exclui isso aqui dessa consultório individualizado. Ponto? Ficou claro? Tá? Aqui nós estamos dizendo tecnologia em saúde, é o conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos, utilizado na atenção, bem como o processo do trabalho, a infraestrutura e a organização, certo? Então, tudo isso aqui são os conceitos. Vamos à criação do núcleo, tá? São as condições. A direção do serviço de saúde deve constituir um núcleo de segurança. Pronto, tá? Então, vamos lá, certo? Tá? E nomear uma composição conferindo aos membros a autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do plano de segurança. A direção do serviço de saúde pode utilizar a estrutura de comitê, comissões, gerências, coordenação ou núcleos já existentes para o desempenho dessas atribuições, certo? Pode aproveitar. No caso de serviços públicos ambulatoriais, pode ser constituído um núcleo para cada serviço de saúde, ou um núcleo para o conjunto desses, conforme a decisão do gestor local, gestor do município. Para o funcionamento sistemático do núcleo, o que vai precisar? A direção deve recursos humanos, ó, financeiro, equipamentos e insumos materiais. Um profissional responsável pelo núcleo com participação nas instâncias deliberativas do serviço de saúde. Vamos ver o que o núcleo deve adotar quais os princípios e diretrizes. A melhoria contínua nos processos de cuidado e uso de tecnologia de saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança, a articulação e a integração dos processos de gestão de risco, a garantia de boas práticas de funcionamento, né, no serviço de saúde. O que compete ao núcleo? Promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde, desenvolver ações para a integração e articulação multiprofissional no serviço de saúde, promover mecanismos para identificar, avaliar a existência de não conformidade nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos, propondo ações preventivas e corretivas. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente em serviço de saúde. Acompanhar as ações vinculadas ao plano de segurança do paciente em serviço de saúde. Implantar protocolos, né, de segurança e realizar monitoramento de seus indicadores. Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde. Bom, ainda, desenvolver, implantar, acompanhar programas de capacitação e segurança do paciente e qualidade do serviço de saúde. Analisar, avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos. Atenção, atenção. Decorrente da prestação. Estou voltando, tá? Sempre levando em consideração. Eu acredito que venha, né, nessas resoluções, importa muito, né, de incidente que resulta em dano à saúde, certo? Incidente, tá? Isso é desnecessário, ponto. Então, aqui nós estamos sentindo, né, a necessidade para reduzir ao máximo qualquer incidente, certo? Compartilhar, divulgar com os profissionais de saúde o resultado da análise, avaliação dos danos sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação de serviço. Notificar, então, ao núcleo, cabe o quê? Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância os eventos adversos decorrentes da prestação de serviço, tá? Então, tem que notificar o núcleo. Manter sob sua guarda e disponibilizar a autoridade sanitária quando requisitado notificações de eventos adversos. Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias. Tá?
Muito bem. E agora nós vamos ao plano de segurança. Certo? Então, nós estamos vendo que o núcleo, certo? O núcleo. Então, nós vemos que esse estabelecimento de saúde tem que fazer, né? Compor um núcleo, e agora vamos para o plano. O plano de segurança, é isso, elaborado por quem? Pelo núcleo de segurança, correto, ó. Deve estabelecer estratégias e ações de risco conforme as atividades envolvidas pelo serviço de saúde, tá? Certo? Identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos de serviços de saúde de forma sistemática. Tá? O plano. Integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde. Implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Identificação do paciente. Higiene das mãos. Segurança cirúrgica. Segurança na prescrição e uso de administração de medicamento. Mais. Segurança na prescrição e uso da administração de sangue e hemocomponentes. Segurança no uso de equipamentos e materiais. Manter o registro adequado do uso de próteses quando esse procedimento for realizado. Prevenção de queda dos pacientes. Tá? Bom, eu não sei como é assim, determinados hospitais, Cápula, né? Quando entra o paciente, ele dá, quando no pronto-socorro, imediatamente já é colocado uma cadeira de roda, né? Né? Claro, justamente por isso, né? Porque aqui prevenção de quedas, porque até saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, para evitar, porque no momento que entrou no hospital, a responsabilidade já é. Então, essas boas práticas, né? Eu me recordo que, uma ocasião, eu fui mãe de Deus, se eu não me engano. Tá? E eu disse, não, é protocolo, né? E até saber exatamente o que está acontecendo. E importante também, vocês viram que até a prevenção de úlceras, né? São as ascaras, né? Faz parte aqui, ó, dessa... Olha aqui, ó. Prevenção de úlcera com infecção, que é justamente, né, aquelas feridas. Tá? Ainda, prevenção e controle de eventos adversos, incluindo infecções relacionadas à assistência à saúde. A parte mais difícil. Né? Ainda, segurança nas terapias nutricionais, enteral e parenteral, certo? A comunicação efetiva entre profissionais de saúde, entre serviços de saúde, estimular a participação do paciente familiar na assistência prestada e promoção do ambiente seguro, certo? Então, toda essa aqui, certo? No inciso 1 aqui, será o serviço para, né? Qual é a finalidade do que o plano de segurança do paciente, certo? Bom, vamos fazer o quê? Monitoramento. Vamos monitorar o quê? Tá? Vigilância e monitoramento e da notificação desses eventos adversos. Então, o monitoramento será realizado por um núcleo, já sabemos, tá? Quem monitora é o núcleo. A notificação dos eventos para fins dessa deve ser realizada mensalmente. Questão boa, perfeito. Tá? Então, mensalmente, tá? Pelo núcleo, até o 15º dia útil, subsequente ao mês da vigilância, por meio de ferramentas eletrônicas disponibilizadas. Acabou essa questão. Então, essa notificação dos eventos, ela deve ser realizada mensalmente até o 15º dia útil do mês subsequente. Certo? Os eventos adversos que evoluírem para o óbito devem ser notificados em até 72 horas. Então, aqui tem diferença, né? Porque se o evento, né, ele evoluiu para o óbito, ele tem que ser notificado em 72 horas. Ponto? Todo mundo chega. Vamos ver o que compete à Anvisa.
Compete à Anvisa, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, monitorar dados sobre eventos adversos notificados pelo Serviço de Saúde. Atenção, atenção. Aqui também é competência. E nós temos a competência do núcleo, né? Então, é claro que o núcleo, estou voltando para o núcleo, né, que foi criado lá, naquela, compete ao núcleo. Então, promove ações, elabora e planta, né? Então, aqui, nós já vimos, o plano de segurança é elaborado pelo núcleo, mas veja que ele planta protocolo, tá? Mas, promove ações. Mas agora, uma Anvisa. Então, olha monitorar dados e eventos foram notificados pelo Serviço de Saúde. Certo? Divulgar relatório anual sobre os eventos adversos com análise das notificações que foram realizadas pelo Serviço de Saúde. Acompanhar junto a vigilância sanitária, seja ela estatal, estadual, as investigações sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito. Tá? Então, ela monitora, a Anvisa, ela divulga o relatório e ela acompanha o caso de investigação de eventos adversos que evoluíram para o óbito. Mais tranquilo, Ana, essa? Mais tranquilo? Vamos ver, vamos ali, né? Vocês são boas na parte, né, de fazer o esquema mental. Então, essa aqui, né, essa resolução aqui, ela trata, né, ela vai tratar de regras, né? Essa aqui é uma resolução, certo? Que vai tratar sobre, né, a questão, né, de segurança do paciente, certo? Essa resolução, a RDC, né, é resolução, né, segurança do paciente. Muito bem, já vimos o objetivo, vimos a abrangência, atenção, essa abrangência pode sim estar na prova, tá? Estou voltando só para a gente reforçar. Então, aqui tomar muito cuidado, essa se aplica aos serviços privados filantrópicos. Só que excluem do que da finalidade consultórios individualizados, excluem do que da finalidade. Pronto, essa questão é boa. Muito bem, essas são as definições, certo? E a definição que mais me interessa aqui é os eventos adversos, né, que vai acontecer, né, um incidente que resulta em dano à saúde, certo? A gestão aqui. Por quê? Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, criando um núcleo de organização, um núcleo de segurança ao paciente, certo? E aí vai ter aqui a composição, e esse núcleo vai traçar o plano de segurança do paciente, correto? Tá? E aí nós vimos tudo que cabe, né, ao núcleo, tá? E vimos aqui o que compete ao núcleo, tá? Essa parte aqui desenvolve, acompanha, implanta, mas também vimos o que compete, o plano, né? Que é o plano que vai ser criado pelo núcleo, a identificação do paciente, higiene, segurança, tudo, certo? E depois, o que cabe? A vigilância, né? Monitoramento, atenção, desses eventos, é o núcleo que vai monitorar, certo? E aqui, obviamente, deverá haver uma notificação, certo? Pelo núcleo. Certo? E se houver morte, 72 horas. Tá? Eu acredito que essa aqui é bem mais tranquila, né, Ana? Pega ali, monitora, certo? Sim. Uhum. Aquela parte de excluir ali que não vai estar nessa resolução, eu gosto dessa questão, certo? Porque realmente ali não está. É porque eu acho que como é que é o nome? Essa é a resolução, né? Essa resolução, ela complementa a portaria 529, né? Então, posso te falar? Então, tá. O que é uma resolução? A resolução, ela vem para resolver uma questão e só.
Tá? Porque daí na 529 não especifica essa instância do núcleo, né? Essa resolução vem para especificar o que é o núcleo, as competências e o que é o plano, o documento que é feito, né? Isso mesmo. Quais são os requisitos? Exatamente isso. Quando a gente fala de uma resolução, né, é exatamente isso. É aquele ponto que é citado, mas que ele não é de forma assim, não se esgota, né? Como não se esgota ali. Então, aí nasce a resolução para dizer como isso vai ser feito através do núcleo. Que competência vai ter o núcleo? Né? Muito bem. Então, eles são super interligados, sim, são super interligados. Certo? Né? Sabes de uma coisa, Ana, tá? Que eu fiquei também assim, me chamou a atenção. A minha mãe ficou internada no domingo um bom tempo. Tá? E aí, não sei por que um dia, ela não queria que a enfermeira, que as técnicas pudessem dominar. Tá? E aí eu disse, mas não tem problema nenhum, eu dou o banho. Tá? A técnica chamou em você. Olha, a paciente, né? Então ela viu, conversou ali, né? Viu que situações que aquilo estava acontecendo, né? O quanto isso aí, né? É observar, né? Porque não só isso, não só essa preocupação quanto ao susto, mas também a responsabilidade civil, né? O que acontece dentro de um hospital, partindo do princípio que a responsabilidade é do hospital. Né? Então, é claro, cuidado, né? E mais, né? Para o ponto. Então, Que nem a senhora falou ali da questão da prevenção de quedas, que eles nem sabem o que a pessoa tem, mas tu entra ali, tu já procura uma cadeira de rodas para entrar na cadeira. E até na alta. A mesma coisa. Tu sai até a porta, tu sai na cadeira. Isso mesmo. Tá? E quando assim, ó, vai fazer algum exame, tu estás internada no hospital, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Tu está internado, tu está super bem, mas tu vai fazer uma radiografia. Certo? Porque, evidentemente, né, que ali tudo, né, o risco pode acontecer, né, e principalmente, né, uma queda ou uma. Então, muito bem, né, muito bem resumido, né, colocou exatamente isso, né, o que a gente está vendo nessa resolução, né, quem que vai ser, né, o responsável por fazer esse plano, né, e observar e monitorar. Bom, mas tudo que ele tem que notificar, né, nós temos que saber quais são as situações, né, mais recorrentes. Bora lá! Lindo, está ficando mais suave. O pior foi o primeiro pela extensão, né? Mas depois já ficando mais, não digo mais fácil, mas mais sutil, né? E o outro é a... Estão me vendo, não? Sim, já está na tela. Está naquela portaria 529? Isso. Então, está aí o que nós, né, agora foi falado, o que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O Programa Nacional, qual o objetivo? Contribuir para a qualificação do cuidado e saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Certo? Bora lá. Qual o objetivo? Promover e apoiar a implementação. Eu já falei 2 vezes, mas vou falar terceira. Né? Implantar é apresentar o programa. Implementar é a execução. Né? Então, promover e apoiar a implementação de iniciativa voltada à segurança do paciente em diversas áreas de atenção e organização e gestão de serviço de saúde, por meio da implantação, correto, da gestão de risco e de núcleo de segurança do paciente e estabelecimento de saúde. Agora não vai ficando mais redondinho, sinceramente? Sim. Tá, né? Ajuda aí, Ana. Certo? Tá ficando mais, né? Claro. Certo? E aí vai dizer, primeiro, envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente, ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente e produzir, sistematizar e difundir conhecimento sobre a segurança do paciente.
Basicamente, é tudo que a gente já estava conversando agora, né? Que realmente, né, tem que ser levado em consideração. E ainda fomentar, né? Fomentar, estimular a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico na graduação e pós-graduação na área de saúde. Certo? Bora lá? Tem vocabulário, tem. Vamos lá. Primeira coisa de segurança do paciente. A segurança do paciente nada mais é do que redução, porque há um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Certo? Então, a segurança é redução a um mínimo, né, aceitável. Então, tem que reduzir, olha só, reduzir a um mínimo, tá? Dano. O que é o dano? É o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou de qualquer efeito dele oriundo, incluindo doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade, disfunção, podendo assim, já sabemos, ser físico, social e psicológico. Próximo, olha o incidente. O incidente é um evento, uma circunstância que poderia ter resultado, incidente, ou resultou em um dano desnecessário, certo? Ponto. Agora, o evento adverso é o incidente que resulta em dano ao paciente, certo? Evento adverso nada mais é, né, do que o incidente que resultou em dano. Ponto. Vamos à cultura de segurança. Cultura de segurança configura a partir de 5 características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização. Vamos ver. Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado, gestores que assumem responsabilidade pela própria segurança, pela segurança dos seus colegas, pacientes e familiares, certo? Cultura na qual os trabalhadores, tá? Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. Ou seja, cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. Cultura que, a partir da ocorrência do incidente, promove o aprendizado organizacional e a cultura que proporciona recursos, estrutura e a responsabilização pela manutenção efetiva da segurança, certo? Atenção, a cultura de segurança, certo? Então, ela tem características, certo? Então, essas são as características. A que prioriza, a que encoraja, a que ocorre na ocorrência de incidentes e a que proporciona recursos, certo? Bom, a gestão de risco é a aplicação sistemática e contínua de iniciativas, procedimentos e condutas e recursos na avaliação e controle de risco e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional e o meio ambiente e a imagem também da instituição. Certo? Então, feito essas considerações, vamos ver o que constitui, quais são as estratégias para a implementação do Plano Nacional, né, de Segurança do Paciente. Primeiro, a elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias, manuais de segurança do paciente. 2. Promoção de processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipe de saúde em segurança do paciente. 3. Inclusão dos processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, indicadores e padrões em conformidades relativos à segurança do paciente. 4. Implementação de a campanha de comunicação social sobre a segurança do paciente voltada aos profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade.
A implementação sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde com garantia de retorno às unidades notificantes, certo? Muito bem. Ó, a promoção, então, a promoção da cultura de segurança com ênfase, a ênfase da cultura é, aprendizado aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, com ênfase em sistema seguro, evitando os processos de responsabilização individual. A articulação com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, para a inclusão do tema segurança do paciente nos currículos de curso de formação da saúde de nível técnico superior e pós-graduação. Tá? Fica instituído no âmbito do Ministério da Saúde, olha o comitê aqui, ó. Aqui é o comitê, o Ministério aqui é o comitê. O que é esse comitê? O que ele vai fazer? De implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é uma instância, essa característica é boa, é uma instância coletiva, logo, formada por mais integrantes, de caráter consultivo. O caráter desse comitê é consultivo, tá? Certo? Lúcia, por que tu tá? Porque poderá estar deliberativo? Não, ele é consultivo. Qual a finalidade? De promover ações que visem a melhoria da segurança dos cuidados em saúde através de um processo de construção consensual entre diversos atores que dele participam, certo? Então, atenção, esse comitê é um comitê nacional, tá? É uma instância colegiada para consulta, ele tem caráter consultivo. Então, vamos lá. Neste momento, nós estamos no quê? Aqui, ó, no comitê, Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança. O que compete a este comitê? Ô, prof. Prof. Tá. Pode baixar um pouquinho. Sabe que tem uma coisa que eu não entendi quando fala aí desse comitê. Não sei, a senhora pode baixar um pouquinho, subir, baixar, não sei. Onde a gente estava? Ali no comitê mesmo, tá? Que ali fala que ele é consultivo, certo? Tá. Logo, ele é para consulta. Mas, se ele é para consulta, ele tem a finalidade de promover ações. Então, ele não é só para consulta, ele vai fazer alguma coisa, é isso que eu não entendi. Vamos lá. Fica instituído no âmbito do Ministério da Saúde de implementação do Programa Nacional, a instância colegiada, com a finalidade de promover ações que visem a melhoria. As ações é justamente isso. Está entendendo? Por que ele é consultivo? Ele é consultivo no sentido, né, de que ele não delibera, ele não decide. Tá, entendi. Entendeu? Então, quando eu fui criar uma questão para estar na prova de você, poderia colocar caráter deliberativo. Ele não delibera, ele não decide. Não, ele vai fazer ações, ou vai promover ações que visem a melhoria da segurança, através de processo de construção consensual. Então, de tratativas, né, entre os mais diversos atores que participam disso aqui. Certo? Tá? Porque agora que nós vamos ver bem direitinho o que cabe a ele. Tá? Vamos ver aqui, ó. Quer ver uma coisa? Ó, o que cabe a ele? Ó, compete, ó. Propor, validar protocolos, ó. Propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à segurança, ó, tais como, ó, certo? Infecções relacionadas, procedimentos cirúrgicos, prescrição e transmissão de dispensação, aqui, ó, segue. Processo de identificação de paciente. Ainda, ó, prevenção de quedas, úlcera de pressão, que nós já vimos criar, transferência de pacientes do ponto de cuidar, uso de equipamentos materiais,
Propor e validar, tá? Propor e validar. Correto? Manuais. Tá? Aprovar o documento de referência aqui no plano. Incentivar a difundir inovações técnicas que visem a segurança do paciente. Propor e validar projetos de capacitação e segurança do paciente. Gostei aqui. Analisar quadrimestralmente, eu vou ter que fazer, dados do sistema de monitoramento de incidentes do cuidado, para repropor ações de melhoria. Recomendar estudo e pesquisas relacionadas à segurança do paciente. Avaliar periodicamente o desempenho do Plano Nacional aqui, de segurança do paciente. Elaborar seu regimento interno. Tá? Então, vai ter esse comitê vai ter um regimento que será aprovado pelo ministro de Estado de Saúde. Certo? Ponto, ó. Então, aqui, tudo, estou voltando, tá? Então, ele propõe validar protocolos, diferentes áreas. Tudo isso aqui ele vai fazer, Agora, diz o seguinte, esse comitê, a instituição, é composto por representantes titulares dos seguintes órgãos. Gente do céu, ele é imenso. E olha só os entes que integram esse comitê. É um de cada órgão, praticamente. É um de cada órgão. Deixa eu ver se tem três. Três de universidade, né? A única é da universidade. Tudo que é relativo à saúde. Então, aqui, do Ministério da Saúde, vem aqui um de cada secretaria, né? E depois da fundação. Tá? Não imagino, né? Mas, tá? Como é que é? Bom a gente olhar. Conselho de farmácia. Né? Vamos ver o que diz. A coordenação do comitê será realizada a coordenação pela Anvisa. Que fornecerá, em conjunto com aqui e a Fiocruz, apoio técnico administrativo. Isso aqui, essa competência aqui, eu gosto. Então, só vamos voltar aqui para a gente conversar uma coisa. Então, aqui existe um representante da Anvisa, né? Certo? Da agência. Só que aqui diz assim, a coordenação será realizada pela Anvisa, em coordena, Anvisa. Que ela fornecerá, em conjunto com aqui, o Ministério da Saúde e a Fiocruz, apoio técnico e administrativo. Certo? Vamos ver agora aqui. A participação das entidades que tratam do 5 ao 12 será formalizada após o convite a eles encaminhado pela coordenação. Tá? Certo? Então, há um convite e eles enviam ali com a indicação de seus respectivos representantes. Os representantes titulares, respectivos suplentes, serão indicados pelos dirigentes dos respectivos órgãos e entidades a coordenação no prazo de 10 dias. Tá? Para contar da data dessa portaria aqui. Certo? Então, aqui, o que eu acho bem interessante, porque isso aqui já aconteceu, né? Os representantes já por 10 dias, mas o interessante é a coordenação do comitê é realizada pela Anvisa, isso, que fornecerá em conjunto o apoio técnico. Tá? O comitê poderá convocar representantes de órgãos, entidades públicas e privadas. Opa! Interessante aqui. Certo? Além das especialistas nos assuntos relacionados às suas atividades, quando entender necessário para o cumprimento dos objetivos previstos nessa portaria. Tá? Poderá convocar. O comitê poderá instituir grupos de trabalho para a execução de atividades específicas que entender necessário para o cumprimento disposto nessa portaria. Bom, as funções dos membros não serão remuneradas e seu exercício será considerado relevante interesse público.
Então, quem faz parte do comitê não é remunerado. O Ministério da Saúde instituiu incentivos financeiros para a execução de ações e atividades no âmbito do plano, conforme normatização específica, mediante prévia pactuação na comissão tripartite, tá? Certo? Então, aqui ele pode, né, certo? Uma participação, né, com incentivos financeiros, né, do partido, né, que entra a União também. Então, é isso. Então, tu viste que em nenhum momento aqui fala-se do núcleo, ó. Então, estou voltando, certo? Ó. Então, esse aqui é o plano, né? Esse aqui institui o Plano Nacional de Segurança, ponto. Então, depois nós temos aquela portaria que cria um núcleo. Isso. Considerações, Ana? Não, é isso aí. Ele só cita, né, nos objetivos lá, que vai ter uma implantação da gestão de risco e de núcleos de segurança, mas ele não diz o que é esses núcleos. Não é detalhe, viu? Tá? Então, aí fica para a resolução dizer daí. Então, eu sempre digo, quando você fala nessa resolução, que ela vem para resolver uma questão, né? Certo? Que daí vem ali, quer dizer, que aquela resolução ali, ela é focada para resolver essa questão, que vai criar o que vai ser a atribuição desse núcleo. Certo? Bom, deixa eu ver se nós cumprimos com o objetivo. Então, nosso objetivo era o SUS, depois nós temos a NR32, certo? Depois nós temos, né, essas três aqui, e eu acredito que com isso eu, pelo menos, encerro a minha parte que foi determinada, certo? O que eu vou fazer? Vocês já sabem que dia 1º nós vamos ter uma revisão, né, numa sexta-feira. Então, o que eu vou fazer? A professora Jéssica, tu estás aí, Jéssica, ainda não? A Jéssica, não sei se ela está me ouvindo, tá? A professora Jéssica, ela vai enviar algumas questões que foram colocadas num simulado, certo? Que alguns né, tiveram alguma dificuldade para respondê-los. Então, nós vamos trabalhar essas questões do simulado de forma explicando, né, o que está certo, o que está errado, por que a questão foi considerada assim, certo? E mais questões inéditas sobre o que todos os temas que foram trabalhados. Aí sim, entra a 80, entra a NR32 e todas essas que foram trabalhadas hoje, certo? Questões de concurso. Tá? Porque, né, a minha política também é a mesma, eu não crio questões, certo? A gente tem que buscar questões, porque a gente é tendenciosa, sabe? Se eu fosse criar questões sobre esse tema, pode ter certeza, eu iria, né, não sei se é porque é recorrente mesmo, certo? Pelas definições, certo? Porque aí a banca, certo? Ela não dá trabalho para ela, não tem risco de ser anulado, por quê? Porque conforme o que determina essa lei, é correto afirmar que é dano. Outro, não é o que tu acha, é o que está na lei. Né? Então, eu vejo muito isso, né, nessas questões, inclusive, assim, de significado, né, dos termos, certo? Tá? Fala, Diego. Oi, prof, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, colega. Prof, eu iria lhe perguntar se não teria a possibilidade de disponibilizar algumas questões para que a gente pudesse fazer durante a semana. Tá, então vamos lá. Diego, podemos fazer o seguinte, o que tu acha? Então, eu posso disponibilizar as questões que serão trabalhadas na revisão, vocês fazem com calma e a gente... aí eu não vou disponibilizar o gabarito. Ah, Pode perfeito. Assim, tá? Perfeito. Então, porque aquelas da lei 8080, várias questões me sanaram algumas dúvidas na medida que eu fui fazendo.
daquelas 60 questões que havia disponibilizado. Eu achei bem interessante. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer assim. A partir de segunda-feira, eu estou me perdida, né? Nossa aula é sexta, tá? Então tá, segunda-feira, certo? Segunda-feira eu vou disponibilizar, assim, revisão. Eu estou de acordo. Ótimo, a cara também está de acordo, tá? Ótimo, tá? Então, eu disponível sem, não peçam como é o gabarito. gabarito. Isso não. Certo? Porque não perde o interesse da aula. E o que nós vamos fazer? Aí, na aula, a gente vai colocar, só vai corrigir. Sim. Porque daí eu parto do princípio que você já quiser, já pensar, já tem as dúvidas, que isso é melhor de tudo, e, inclusive, com as questões, né, que foram colocadas no simular, que a professora Jéssica ficou de me enviar. Fica assim combinado, eu acho que fica excelente, vai dar um bom resultado. Muito obrigada, Diego, pela sua sugestão. Certo? Para não deixar assim, ó, em cima, né? Porque daí, com pouco tempo, às vezes, né, eu começo a atropelar vocês. Tá? Então, ficou assim combinado. Na segunda-feira, eu já envio para a professora, ela disponibiliza para vocês vão fazendo com calma, isso, e na sexta-feira a gente faz a correção. É isso? Tá ótimo. Tá? Alguma dúvida mais? Bom, eu não sou de enrolar. Quando termina o conteúdo, gente, eu não digo assim, tá, e aí, sabe? Isso aí é o conteúdo. Tá? Ainda mais que hoje é um dia muito especial. Aliás, por 2 motivos. Hoje é aniversário do meu filho. Certo? Hoje é aniversário do meu filho Por que eu tive que interromper várias vezes? Porque o almoço é na minha casa hoje. Então, Opa! e hoje é o dia da vovó. Ah, sim. Ah, não, então tá na hora, né? Já é 10 para as 11, tem que agilizar já na hora. o almoço do aniversariante. Isso. Vocês são assim, muito participativos, e eu acho que esse trabalho, na sexta-feira, vai coroar assim, com muito sucesso o trabalho que a gente fez até aqui. Certo? Meu muito obrigado, tá? E até a sexta-feira. Diego, pode ficar tranquilo. Na segunda-feira, mais tardar na parte da tarde, já vai estar para vocês questões, né, sobre os temas que foram desenvolvidos durante as nossas aulas. Um beijo. Tá bom, prof. Obrigado. Tchau, obrigada, prof. Beijo, colega. Tchau, beijo. Tchau.